Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço uma das artes que eu faço para os cadernos, para os bloquinhos, enfim. Eu uso o aplicativo Procreate no meu iPad. Ele é um iPad 6, na geração 6, e eu uso a minha caneta também, da Apple Pencil, da primeira geração, tá? Eu vou fazendo primeiro as peles, eu deixo salvo uma cor específica de pele, para não ter que ficar procurando toda hora, e vou usando em todos eles a mesma cor, para poder ser mais prático para mim. Depois que eu faço a parte da pele, eu abro uma camada em cima da pele e vou fazendo o cabelo. No cabelo eu tento achar a cor mais parecida possível de cada um deles e vou fazendo por cima assim, pra deixar bem certinho. E às vezes eu coloco uns fiapos a mais, uns fios a mais e tal, pra poder ficar até mais bonitinho, pra poder ter uma leveza, sei lá, pra não ficar tão certinho do desenho. Aí depois eu vou consertando algumas coisas, colocando os fiapinhos, algumas coisas que eu não vi por causa da cor da própria imagem. E aí o cabelo vai sendo feito assim. Depois disso, pra fazer a roupa, eu crio uma camada embaixo dessas duas, da pele e do cabelo, e vou seguindo a cor da roupa das pessoas. Eu vou fazendo cada roupa em uma camada diferente e vou abrindo essas camadas uma embaixo da outra, e não acima da outra, porque caso eu erre, eu não preciso, sei lá, estragar o que eu já tinha feito anteriormente, né? O que vai entrar vai ficar embaixo do que eu já fiz, né? Então fica bem mais prático. E aí, como eu já tava mexendo com branco, eu fiz uma camada só de branco, já que elas não vão colocar uma por cima da outra. Eu fui colocando vários brancos em uma camada só, pra não ter problema, e pra adiantar também. E depois disso eu fui fazendo as outras camadas, lembrando que sempre uma embaixo da outra, pra não ter problema, né, caso eu erre, pra não ficar em cima do branco que eu já tinha feito. E aí eu vou fazendo isso com todos eles, até que todas as roupinhas estejam prontas. Aí depois que já tá tudo pronto, depois que eu direitar as coisinhas, colocar coisas que eu não vi ali, eu aproveito pra juntar todas as camadas de todas as roupas, e cabelo e pele, pra ficar tudo mais fácil. E aí eu abro uma camada acima de tudo que eu fiz e vou fazendo as sombras. Eu pego a coloração mais escura de cada roupa. Por exemplo, se a camisa é de uma cor, eu só faço da camisa primeiro e depois da calça, que é de outra cor. Mas como isso é tudo de uma cor só, eu fiz tudo de um jeito só. E vou criando em cima, vou colocando camadas em cima das outras camadas pra criar a sombra de cada roupa. E aí eu faço bem assim, seguindo exatamente a roupa, e às vezes eu coloco um pouquinho a mais, que eu acho que fique legal. E vou tirando a opacidade pra não ficar uma coisa muito na cara, que não é algo que eu gosto muito. Eu deixo bem forte na hora de fazer e depois eu tiro um pouquinho a opacidade pra poder ficar melhorzinho com a imagem que eu quero.
E aí, como eu disse, eu vou fazendo várias camadas em diferentes colorações, tá? Tipo, agora eu tô fazendo esse blazer aí, que é de uma cor. Aí eu abro outra camada e vou fazer de calça, que é de outra cor. Eu vou fazendo assim pra poder eu conseguir tirar a opacidade de cada coisa pra ficar bonitinha em cada tom de cada roupa diferente. Porque se eu fizer tudo junto e tirar a opacidade, uma cor vai ficar mais forte do que a outra e aí vai ficar meio esquisita. E aí eu prefiro fazer assim, de formas separadas pra poder ficar bem certinha. Agora eu vou fazer as sombras da pele, tá? Eu também deixo uma coloração um pouquinho mais escura do que a pele, salva nas configurações para eu poder fazer tudo de uma cor só. E aí eu vou seguindo as marcas das sombras das peles dele mesmo e vou colocando de acordo com o que eu acho legal. Eu gosto muito de fazer só um pedacinho do pescoço, não gosto de fazer o pescoço inteiro, porque eu acho que fica um pouquinho sem graça. E gosto de fazer a orelha e sombras do cabelo, de algumas partes do cabelo, para poder ficar mais bonitinha na hora de olhar a imagem no geral. Aí eu vou fazendo um de cada um na mesma camada, não precisa abrir várias camadas, já que é a mesma cor. E eu também não vou tirar a opacidade, essa é a cor que eu realmente deixo. Depois disso, eu faço a luminosidade das roupas. Eu vou abrindo camada por camada em cada roupa diferente, para tirar a opacidade depois também em cada roupinha para ficar mais bonitinha em cada uma delas. Eu vou seguindo também a ordem das roupas, do que eu vou vendo da parte que fica mais clara das roupas, e também vou fazendo minhas próprias luzes, que eu acho que fique legal, para poder ficar com a arte mais como se tivesse mais movimento, né? Depois que eu comecei a fazer luzes, eu acho que as artes ficaram bem mais bonitas. E agora eu vou fazendo a parte do cabelo, tá? Eu tenho muita dificuldade de fazer cabelo, principalmente sombra e luzes no cabelo. E aí eu fico horas e horas lá fazendo a parte da sombra, a parte das luzes, mas aí é mais teste mesmo, e tentando, principalmente pra fazer cores em cima de cor. É, tipo assim, um pesadelo pra mim. Eu ainda tenho que treinar muito isso pra aprender. Eu tenho que aprender outros pincéis pra poder me ajudar nessa parte. Mas aí vai ter que ficar assim mesmo, um jeito mais simples mesmo. Fico muito tempo fazendo sombra e luz, não sei o que, e nunca fica do jeito que eu quero, né? Mas dá, assim, basta, né? Fica bonzinho. Não fica do jeito que eu quero, mas fica bonzinho. E aí eu vou pegando partes mais escuras e mais claras do cabelo. Ó, essa parte aí do cabelo do T ficou péssimo. Eu fiz várias vezes, eu tentei várias vezes, só que não ficou boa. No final eu acabei tirando porque eu não gostei de nada. Eu tentei colocar alguns tipos de ajustes, né, no cabelo. No final eu só fiz umas luzezinhas simples, porque realmente não consigo fazer. E aí eu preciso treinar mesmo pra poder ficar mais bonitinho. E aí eu vou colocando algumas luzes, algumas sombras pro cabelo ficar mais bonitinho, pra dar um arzinho nele mais de, sei lá.
Cabelo comigo é uma coisa muito difícil pra fazer, gente, sinceramente. Essa parte aí eu esqueci de tirar a opacidade. E é por isso que eu tive que refazer, pra depois tirar a opacidade e juntar tudo. Aí eu vou juntando tudo, tá? Tudo que eu fiz de sombra, de luzes. Aí agora é a hora que eu vejo se tá tudo certo e começo a fazer a parte de trás do desenho. Essas partes aí eu peguei do site oficial do Big Hit, né? Que tinha algumas coisas assim, de música, das fotos dele e tal. E aí eu peguei e fiz essas partezinhas assim de manteiga derretida de lá. Eu tirei um monte de print e tirei esses símbolos e coisa assim do próprio site do BTS. Achei que ia dar uma cara mais bonitinho se pegasse essas partes assim. E aí eu fui pegando algumas partes que eu achei legais lá do próprio site e fui juntando aí. Eu fui recortando, colando. Eu fiz sombra, essas coisas, peguei alguns tipos de pincéis diferentes para poder deixar mais bonitinho, dar um toquezinho da mesma parte lá. E aí eu fui retocando essas partezinhas para poder ficar mais bonitinho, para juntar as duas partes. E fui fazendo uma edição doida aí, que eu acho que ficou bem legalzinho. Aí depois que eu junto tudo, e aí eu fui fazer a parte de trás do bullet, né, que vai ser um bullet journal. E aí eu peguei algumas outras coisas do próprio site, coloquei aí, fiz esses negocinhos com os nomes deles, de uma manteiguinha. E aí no final eu coloquei essa partezinha aí e botei esse coraçãozinho para colocar o símbolo deles aí no meio, só que eu não tinha aí no iPad, e aí eu deixei para fazer isso no computador, e aí eu só salvei essa arte como PSD, né, para abrir no computador no Photoshop, e aí eu coloquei o símbolo deles aí dentro e a logo do meu site. Todas as redes sociais e site onde você pode encontrar esse bullet e outras coisinhas do BTS e de vários outros grupos estão na descrição do vídeo, tá? Tem todos os links lá, você pode acessar lá na hora que vocês quiserem. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, beijos!